Olá pessoal, no ar mais uma edição do nosso RS Play Entrevista aqui no canal 524 da RS Play, a sua Claro TV. Sempre a gente conversando aqui com personalidades da nossa cidade, do nosso estado, figuras que constroem a história do nosso Rio Grande do Sul. E está aqui comigo hoje, ele é jornalista, professor, advogado, um político brasileiro com passagens no Legislativo, no Executivo, músico, compositor de quase que um hino do Rio Grande do Sul, chamado Vento Negro. Estou aqui com José Fogaça, José Alberto Fogaça. Muito obrigado pela presença, senador, prefeito. Muito obrigado. Satisfação minha, Nando. O senhor acho que foi o primeiro prefeito reeleito de Porto Alegre. Acho que o Melo depois também foi, né? Mas o primeiro foi, né? Foi o primeiro reeleito desta fase democrática. Da redemocratização para cá. E antes não havia reeleição também, né? Então... Não tinha como acontecer isso. Não tinha como né? isso acontecer, mas de qualquer forma foi uma pequena, importante mudança, né? Assim, no comportamento do eleitorado, de reeleger, de dar continuidade a uma administração, né? Interessante. Fogaça, sempre será professor, né? Mas uma vez professor, sempre professor. Com certeza. Mas participasse do IPV, para quem... Eu tenho 63, para quem tem dessa geração vai lembrar, nós tínhamos o Grenal, era o IPV e o Mauá. Né? Era isso mesmo. Era isso mesmo, né? E era assim, era um ambiente maravilhoso e construía uma linguagem realmente fundamental que eu acho que ajudou as escolas até a se atualizarem, né? A entender que era importante também preparar para o vestibular. Certo. Porque a escola tinha uma linguagem e o cursinho tinha uma linguagem mais direta de preparação, né? Certo, é isso mesmo. Havia essa grande diferença de linguagem, de conceito, né? E, normalmente as escolas eram muito mais discursivas no conhecimento, né? E o vestibular, o exame para a entrada na universidade era dentro de um novo padrão, de um novo conceito que era a escolha múltipla, né? Prova objetiva, aquela que chama. Prova chamada prova objetiva, por escolha múltipla. E obviamente que havia essa mudança, mas também, naquele tempo, havia muito poucas ofertas de vaga, Nando. Assim, nas universidades? Nos anos 70 e ainda nos anos 80, não havia essa proliferação de faculdades, de cursos, principalmente no setor privado do ensino, que houve no Brasil nos últimos anos. Né? Então, por exemplo, quando eu fiz vestibular, claro, bem antes de ti, eu fiz já no final da década de 60, mas quando eu fiz vestibular, só havia duas faculdades de Direito em Porto Alegre. A URGS? A URGS e a PUC. E a PUC. Eu fiz na PUC, entrei e fiquei na PUC. Mas eram 50 vagas numa, 50 vagas na outra e pronto. Hoje, provavelmente, só Porto Alegre deve ter cerca de 400 vagas em Direito, só no ensino de ciências jurídicas. Várias faculdades que tem hoje. São várias faculdades, né? Sem contar a grande Porto Alegre, que temos São Leopoldo, temos Canoas e várias outras cidades que já têm faculdade de Direito também, né? Faculdades expressivas, grandes, Então, né? só para te dar um exemplo assim da escassez de oferta que havia naquele tempo e gerava essa grande necessidade do cursinho, porque realmente o número de candidatos era muito grande para o pequeno número de vagas, tanto na área da arquitetura, na área da engenharia, na área do direito, até na área do jornalismo, né? Que já existiam cursos que já existiam, tanto na URGS quanto na PUC. Falando em jornalismo, né? Participas também de um programa que é emblemático, que talvez tenha sido o embrião até do que hoje é um Jornal do Almoço na RBS, que foi o Porto Visão da Bandeirantes. Tu estava naquela turma, né? Com certeza, estava ali começando com o Claro Gilberto, o Clóvis e outras figuras que estiveram conosco. Tânia Carvalho também não estava ali. Tânia Carvalho, né? que era a nossa grande apresentadora, a grande figura do programa, a nossa grande atração. Né? Maravilhosa, Tânia. Tânia maravilhosa, como sempre. E o programa também tinha muita ousadia, né? Ele inovava, porque ele trazia humor, com o Pereira, trazia crítica. Renato Pereira, né? O grande Renato Pereira, trazia a crítica
às questões da prefeitura, do serviço público. Tratava numa TV aberta de assuntos locais, né? Exatamente. José Antônio Daut. Exatamente. Tratava de assuntos locais. Já batia na mesa forte naquela época. Já batia na mesa forte. E tinha muita audiência. O Daut era uma atração do nosso programa, né? E outras figuras no esporte, o Lauro Quadros, né? O próprio Paulo Santana chegou a fazer parte um tempo, um determinado tempo, figuras queridas que... Paulo Santana não está mais entre nós, o Lauro Quadros está aí ainda firme. Mas como é que tu caminhaste nessa área de repente entrar na televisão? Tu vai fazer faculdade de Direito, tá no cursinho, né? Professor, e aí também tá na televisão. Como é que foi isso? Isso foi uma casualidade, uma tremenda casualidade. A Tânia já era uma figura, uma pessoa de televisão, né? Ela trabalhava para a TV Gaúcha, que hoje é chamada de RBS, né? E a Tânia tinha um programa ao meio-dia, que era um programa pequeno, não era Jornal do Almoço. Sim. Né? E ela me convidou para, no programa dela, fazer umas pílulas de conhecimento de língua portuguesa. Pequenos fragmentos e ensinamentos sobre língua portuguesa. Que era o que tu dava de aula era o português, Eu né? era professor de língua portuguesa. De língua portuguesa. Ensinava gramática, literatura um pouco também. E ela me convidou para dar aquela pequena aula, assim. Então eram 5, 10 minutos ali no programa dela. E a partir dali eu conheci o Claro Gilberto, que era diretor da TV Gaúcha, e que disse: nós temos que investir nisso, investir nessa coisa, porque a gente desenvolvia muito a comunicação. O cursinho exigia muito isso, né? O cursinho, uma linguagem também muito... Além da linguagem, o cursinho traz, né, aquela coisa da aula não ser maçante, não ser, hoje tem aula disso. O professor tentava fazer aula divertida, né? E a gente aprendia de uma forma mais leve. O humor era uma tecnologia de aula. De aula, exatamente. Tinha que usar o humor e também, de certa maneira, a intensidade, né? Realmente, dar aula no cursinho era como jogar uma partida de futebol de 90 minutos. Viu? Sim, no colégio era aquela turma de 30 e poucos e tal, no cursinho às vezes era aquele monte de gente. 200 alunos, às vezes na mesma sala. Professor de microfone. Era quase que um happening, né? Era uma performance, né? E a música entra onde nisso? Bom, a música é o natural, né? A música em casa, uma avó música, um bisavô músico. Então, eu me criei num ambiente de música, na casa da minha avó, que era pianista e cantora, né? A minha avó, quando pequena, em São Francisco de Paula, era levada pelo meu bisavô, pai dela, né? Era levada para Torres, desciam a Serra do Mar e iam cantar em Torres, se apresentar em Torres, né? Meu bisavô Francesco e minha avó Cesira. Então, o ambiente familiar era esse. Eu não sou um grande músico. Eu realmente uso mais os instrumentos para compor. Eu uso o piano para compor, né? Procuro intérpretes para as minhas músicas, mas... Como nasceu o Vento Negro? Vento Negro também em casa, com violão. Mas tu com violão? Com violão, eu uso muito os acordes, as harmonias para compor. Sem um instrumento é difícil compor. Precisa de um instrumento para poder estruturar as harmonias, né? E senão tu não completa nada, né? E como é que começa a relação com a família Ramil, especialmente Cleito e Cledir, que depois, né, se tornam ícones? E eu lembro até, acho que eles fizeram para implicar, né? Que saudades da redenção do Fogaça e do Falcão. Para quem não sabe, Fogaça é gremista, né? Mas no meu caso era uma grande amizade com eles, né? Eles fizeram para um amigo ali. Para o Falcão, porque o Falcão era o ídolo, né? E é, né? O ídolo. Mas eram independentes, eles estavam falando de personagens da cidade, né? Era isso que eles estavam falando. Com certeza. E com eles foi um evento chamado Musipuc, que era um festival. Eu lembro do Musipuc. O Musipuc, o primeiro Musipuc, que, se não me engano,
ainda na década de 70, né, 71, 72, agora pode me falhar a memória, o primeiro Musipuc estivemos lá, todos nós, os Cleiton e Cledir, a dupla, né? A dupla. A dupla, mas o Peri Souza, que tu Grande Peri. deve te lembrar, né? Falecido Peri, querido. Grande compositor, teve nos Almôndegas. Tive, assim, inúmeras e dezenas de parcerias com ele, né? E ali nós nos conhecemos. E a música que eu levei para esse festival foi o Vento Negro, que entrou em quarto lugar. E uma música do Cleiton venceu, tirou o primeiro lugar. Mas ali nós nos conhecemos, nos aproximamos, começamos a nos encontrar, tocar juntos, mostrar a música para o outro, fazer parcerias, e aí começou a surgir um grupo chamado Almôndegas, que era um grupo assim meio aleatório, não tinha uma definição de número de integrantes, eram 4, 5 uma vez, depois eram 10 em cima do palco, então ali começou uma era nova, um momento novo na vida de todos. E até um tipo de linguagem musical, né, que pegava um pouco da música urbana, misturando com elementos regionais. Isso. E uma coisa nova, que ainda não tinha acontecido na história musical do Rio Grande do Sul. Havia uma separação muito grande entre a música nativista, mais conservadora, mais padronizada dentro daquela linguagem, presa naquela linguagem, e de outro lado, assim, a música urbana, que era de Lupicínio e outras figuras marcantes da Rubens Santos, enfim. Mas o que aconteceu ali? Ali se iniciou, talvez, o projeto, que era um projeto de realmente dar uma nova linguagem para a música popular gaúcha, né? Criar a MPG, a música popular gaúcha. Que depois ganha até nome com o Patinete, o Ayrton dos Anjos, isso que aí. dá o nome à MPG. Isso aí. Aí, em 75, foi gravado o primeiro disco dos Almôndegas, onde está a música Vento Negro e outras, como Aragana, como... Piquete do Caveira. Não, o Piquete do Caveira já veio no segundo disco. No segundo disco. Sabe por que me marca o Piquete do Caveira? Porque eles tocam na Califórnia, na canção uruguaiana, e eles usam um violão Ovation na época, que é um violão plugado, isso né? Mesmo. E foi uma crise. Os caras, mas como assim? Usando um violão eletrônico? É um violão, mas ele é elétrico. Ele é elétrico, plugado, que hoje todo mundo usa, mas naquela época foi um escândalo. Foi realmente. E só cantaram os dois, só o Cleiton e o Cledir, e parecia que era um estrondo, assim, que era uma coisa ruidosa. Mas, na verdade, eram só dois violões. O Cleiton com um violão normal e o Cledir com o seu Ovation, né? Agora, não satisfeito, eu quero, antes de entrar até na trajetória mais política, já agora numa nova fase, já há um tempo, mas bem depois de Vento Negro, tem a música que tu faz, né, que vira praticamente um hino da cidade, né, que é o Porto Alegre é Demais, cantado pela Isabela, tua esposa, né, que é belíssima também, né? Que é belíssima. Aquilo saiu por encomenda ou vocês... Tipo, não. Foi... Ela surgiu já no tempo em que eu já morava em Brasília, tinha sido recém-eleito senador em plena Assembleia Nacional Constituinte. Eu fui senador constituinte. Sim, em 1988. Eleito em 86. 86, e aí essa legislatura assume em 87, inicia-se a Assembleia em 87 e conclui em 88. Como tu disseste, até 87 e 88 são os 2 anos da Constituinte, é um trabalho intenso, é um trabalho de vida praticamente radicada em Brasília, porque não dava nem para vir no fim de semana para o Rio Grande do Sul, pela intensidade do trabalho, né? E eu era subrelator, eram 3 subrelatores que trabalhavam junto ao relator Bernardo Cabral. Eu era um dos 3, então a gente não tinha folga, era manhã, tarde e noite. Mas a grande questão para mim era o seguinte, Nando, é que quando eu cheguei em Brasília, eu percebi que havia muitos senadores antigos que diziam assim, Fogaça, não
cuida para não te prender a Brasília. Não deixe os teus filhos namorarem uma brasiliense. Tinha isso, né? Por quê? Porque ele casa e aí fica lá. Fica em Brasília e a tua vida toda vai ser o resto da vida em Brasília. Aí eu disse, poxa, não, Brasília é uma maravilha de cidade do ponto de vista urbano, do ponto de vista ambiental, é tudo de bom. Agora, eu não quero passar a vida inteira aqui. Então, vivendo esse sentimento, né? Uma noite eu me acordei no meio da noite, no meio da Constituinte lá, me acordei numa madrugada, me sentei num teclado que eu tinha lá em Brasília e compus Porto Alegre é Demais. No teclado, no piano? No teclado. Porque na verdade, o que eu senti era a falta de Porto Alegre. Saudades de Porto Alegre. Eu não queria abrir mão de voltar a viver em Porto Alegre. Foi uma declaração nesse sentido da minha parte. Para mim era isso. Sim, né? não. E por isso que a música fala em saudade. Uma vez eu fui num programa do Jô, aí, muitos anos atrás, e o Jô me perguntou, mas como saudade se você é de Porto Alegre? E eu disse, não, a saudade é porque a música foi feita em Brasília. E num momento que eu estava mais ou menos aprisionado em Brasília. E às vezes a gente tem uma percepção melhor, né, da nossa cidade quando a gente sai dela, né? Exatamente. Quando a gente sente a falta dela, né? Quando a gente a falta, é isso mesmo. É como o ar, quando a gente tem, tá bom. Às vezes até critica, acha ruim, cheio de problema, mas quando sai, aí a falta é grande. Né? Como é que entra a política na tua vida, Fogaça? Bom, a política entrou assim, em 1974, lá nos anos difíceis. Né? Presidente Geisel, 74? Ou a Médici ainda? É Geisel. É Geisel, né? É Geisel. E ali, em 74, a palavra abertura já começava a ser dita. Ou seja, o Golbery do Couto e Silva e o Geisel tinham a ideia de que a ditadura militar não ia durar para sempre. Ela tinha que um dia terminar. Então, ela tinha que realizar uma abertura gradual. Isso. Lenta, gradual e restrita. Isso aí, lenta, gradual e restrita. Não, nada apressado. Nada apressado, vamos com calma. Então ali, eu que já participava da política estudantil, tinha participado muito da política estudantil na universidade, eu achei que era um momento de ajudar a empurrar esse trem, entendeu? A empurrar esse ônibus da democracia, para ele chegar lá, né? E, por uma casualidade também, não foi nada combinado, mas um dia me telefona um cara chamado Pedro Simon. Quero falar contigo. Eu já era um cara conhecido na cidade, já tinha até uma vida pública por causa da televisão, do programa da Tânia, do programa do Porto Visão, né? E quero falar contigo. Aí fui conversar com ele, achei que era alguma questão que ele tinha do ponto de vista de alguma coisa que eu tinha dito no programa. Mas não era. Ele queria que eu fosse candidato a vereador em 74, em Porto Alegre. Na época, MDB e Arena. MDB e Arena, só tinha 2 partidos. Né? E eu realmente, naquele momento, eu estava tão ligado nessa atividade professor, da televisão e outras atividades que eu tinha, que eu não queria largar. Assim. Achava que a política ia me limitar, né? Principalmente no mundo da criação, sim, que é da música e de escrever e tal. E não aceitei, não quis. Mas aí, de 74 até 76, as pessoas iam me dizendo assim, Fogaça, é a hora de entrar para fazer acontecer a democracia. Tem responsabilidade, não foge da raia. Né? E aí, realmente, em 76, eu aceitei ser candidato a deputado estadual e fui o mais votado naquela eleição. Né? Entre todos. 76 é que começa a vida pública na política. Exatamente, em 76. E aí Não, melhor dizendo, em 76 eu me filio ao MDB, desculpe o erro. Em 76 eu me filio ao MDB
e em 78 eu concorro a deputado estadual. Deputado estadual. É. Ficasse um mandato só de deputado ou ficasse mais como deputado? Eu, como estadual, só um mandato, Só um. Depois deputado federal, um mandato, E depois aí? 2 mandatos de senador. De senador. 16 anos no Senado fiquei. Né? Bom, o Senado 16 anos, mas um mandato, então foram 20 anos de Brasília? Só que teve contando um os mandato deputados. mais recente agora, 2014, 2018, são 24 anos de Brasília. 24 anos de Brasília. É. Guarda Claro boas que- lembranças de Brasília? Eu guardo boas lembranças porque, na verdade, a atividade parlamentar é uma atividade com quem eu me harmonizei muito. Eu senti muita afinidade, sabe? Principalmente por uma razão, Nando. Eu poucas vezes digo isso. Estou dizendo no teu programa uma das poucas vezes que eu me lembro de ter dito. Eu nem me lembro de ter dito isso antes. A minha afinidade com a vida parlamentar é muito mais pela minha profissão de professor de língua portuguesa. Sabe? O fato de ser professor de português me ajudou demais numa tarefa que eu realizei muito intensamente na Câmara e no Senado, que foi a de relator dos projetos. Não de autor original, mas depois de relator, que é o que faz o substitutivo, que incorpora as emendas, que propõe a redação final. Né? Então, esse trabalho eu me aprofundei e me especializei. Né? Não é um trabalho de grande repercussão na imprensa, na opinião pública, mas é um trabalho com quem eu me dei muito bem, me acertei. Então, eu tenho uma lembrança muito boa disso. Né? Eu fui relator de mais de 600 projetos de lei Nossa Senhora. no Senado. Né? Agora, Então, o que a gente pode dizer só para e relator da Constituinte também. Né? Eu ia Da pegar esse Constituição. congresso que eu queria pegar para ti. Que dá para pega o congresso de hoje, o ambiente de hoje, nosso atual Congresso Nacional, que claramente há uma disputa com o Poder Executivo, né? Tem uma decisão do Poder Executivo, tem uma resposta contrária do Congresso. Como é que era o ambiente 88 que dá para se comparar ao Congresso de hoje com aquele Congresso, porque é uma Constituição extremamente progressista, né? Extremamente preocupada com direitos humanos, com direitos sociais, né? Então, me parece ser um outro ambiente de Congresso, aquele de 88. Era outro ambiente, também porque, Nando, havia assim uma expectativa muito grande, quase que uma euforia, né? uma sensação de compromisso, que a democracia estava sendo construída, a democracia ia voltar para o Brasil, a democracia era a nossa salvação, era assim, a redenção do país. Né? E a verdade é que ali havia um espírito de muito mais esperança, de muito mais capacidade, inclusive, de convergência. Né? A construção das convergências eram mais fáceis, aconteciam mais naturalmente. Hoje é quase impossível construir uma convergência. Chegamos ao ponto de um ministro do Supremo Tribunal Federal ter que chamar um representante do Executivo, um representante do Legislativo e tentar fazer um acordo que não saiu e que, portanto, o ministro do Supremo ficou com a tarefa de decidir a questão do imposto Do IOF. do IOF, Imposto sobre Operação Financeira. Então, isso mostra que nós temos hoje uma inércia das decisões com base na polarização. A polarização, porque polarização sempre existiu, inclusive a dualidade sempre existiu. A Arena MDB, que é o que havia até o início dos anos 80. Era isso que tínhamos. Era isso que tínhamos. Então, mas hoje ela produz uma inércia, ela produz uma paralisia, né? Ela produz uma impermeabilidade, Nando, entre os diversos setores. Não há produção de convergência, não há produção de consenso. E não há parlamento que funcione bem sem isso.
parlamento que é só na base da adversarialidade fica se preocupando mais com as coisas mesquinhas e deixa de tomar as grandes decisões da melhor maneira possível. É uma análise que eu faço, pelo menos, é uma análise pessoal minha, mas é a análise que eu faço. Sobre STF, o senhor acha que essas algumas acusações de que o STF estaria politizado, né, teria muita politização dentro do nosso judiciário? Como é que o senhor vê a atuação do STF? Eu acho que o STF ele é essencial, né? Em primeiro lugar. Tem gente que acha que tem que fechar o STF, que tem que mudar todos os ministros, né? Em qualquer país democrático, há um Supremo Tribunal. Dependendo do país, claro, tem restrições maiores ou menores. Na Espanha, na França, o Supremo Tribunal tem caráter meramente constitucional, quer dizer, ele só faz o controle constitucional, né? Do que é constitucional e não, ou não, o que é inconstitucional. E é isso. É isso, é isso. Mas já nos Estados Unidos, não. Lá a Suprema Corte decide sobre tudo e qualquer coisa, inclusive sobre a maconha. Então, não tem o aborto e outras decisões que a Suprema Corte tomou nos Estados Unidos. No Brasil, o nosso modelo é muito parecido com o americano. Decide sobre tudo e qualquer coisa, não só sobre o controle constitucional, e, se é provocado, decide sobre farra do boi, decide sobre porte de drogas, decide sobre IOF, decide sobre tudo, porque basta que alguém requeira, né, e provoque, e aí o Supremo aceita. Isso que eu acho também um pouco descabido de parte dos ministros. A minha crítica aos ministros é essa. Aceitam, topam todas, né? Raramente, eu não me lembro de uma vez que o Supremo tenha dito, não, essa não é uma questão cabível para nós. É uma questão que tem que ser decidida pelo Legislativo, pela Câmara, pelo Senado, né? Nós não nos sentimos qualificados ou competentes para tomar uma decisão dessa ordem pela dimensão que tem, pela dimensão pública que tem. Por quê? Porque na Câmara e no Senado são 81 senadores, 513 deputados, é uma representação nacional estabelecida, institucionalizada, clara, a vontade da nação está ali, né? Agora, no Supremo, é um ministro, às vezes é monocrática a decisão, ou então uma turma de só 5 ministros, que decidem com base no seu conhecimento. Não decidem com base na sua representação da população, do povo, da nação, do sentimento popular. Não é esta. Aliás, os ministros estão certos, eles têm que decidir com base no seu conhecimento, na sua erudição jurídica, na sua noção de direitos e deveres. Isso está certo. Por quê? Porque eles são juízes da Suprema Corte. Agora, o Congresso é que pode tomar certas decisões que dizem respeito a um profundo interesse público e nacional, a um profundo interesse popular. Isso tem que ser feito coletivo, por um grande coletivo de representação, né? Pessoas que são mandadas para lá pelo voto, que não é o caso dos ministros do Supremo. Não. Então, eles deveriam ter esse critério, na minha opinião também. É uma opinião e o ministro do Supremo devia dizer, essa é uma questão que exige representatividade, né? Que exige que seja uma representação popular gerada pelo voto. Por isso, nós do Supremo achamos que não devemos acolher o requerimento e, portanto, resolva-se isso no Congresso Nacional. Aí dizem assim, mas o Congresso Nacional às vezes não resolve. Mas isso também é uma decisão, né?
de não ter uma legislação a respeito de determinada questão, porque ainda não se formou uma maioria, ainda não se formou um entendimento que possa ser bem representativo da vontade geral do país, né? Quando o Supremo não tem esse sentimento. O Supremo tem que decidir, é obrigado a decidir depois que acolhe a matéria, e aí decide com base na vontade de um ministro, né? Ou às vezes 5 ministros nas turmas, né? Mas não se sentem no direito e na obrigação de representar a população. Por isso que eu acho que eles não são assim, partidários. Eles podem ser políticos, mas eles não são partidários, né? O que eles fazem é tomada de uma decisão, às vezes política, com base no seu conhecimento jurídico, com base nos fundamentos legais da sua decisão, não é? E que às vezes pode gerar... O repertório de vida pessoal de cada um. O repertório de vida pessoal, bom, mas aí isso é inescapável, tem que haver realmente, né? Então, é só isso que eu acho, desse ponto de vista, né? Muitas vezes a decisão tem que ser política, e aí com base, como tu disseste, na consciência de cada um, no caso da sua experiência de vida, não é? Com base na sua cultura, né? Enfim, eu acho que isso tudo é extremamente válido. O que realmente é condenável é o partidarismo, né? Partidarizar, buscar uma facção, um lado das coisas, que aí pode realmente levar a uma profunda injustiça. Você acha o atual julgamento do ex-presidente Bolsonaro dentro das regras, um julgamento justo? Sim, eu acho que há um ritual, digamos assim, dentro das estruturas regimentais do Supremo, né? Às vezes há um pouco de excesso, na minha opinião. A colocação de tornozeleira eletrônica, a restrição de horários para sair de casa, encontrar os filhos, você acha que aí tem excesso? Isso pode ser necessário quando se faz realmente algo absolutamente indispensável, né? Nós tivemos recentemente agora uma decisão, né, de fazer o ex-presidente da República usar tornozeleira, né? Isso. Sinceramente, acho que é uma ousadia, embora o Supremo tenha o direito de fazê-lo. Agora é uma decisão que é pedida ao Supremo, né? É a Polícia Federal, a PGR, foi requerida, né, pelo Procurador, né, Geral da República, né? Foi requerido. O Supremo não faz nada que não seja provocado, né? Provocado. Mas esse conjunto, que Procuradoria-Geral, Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal, não é? Eu acho que às vezes extrapola um pouco, né? Mas extrapola do ponto de vista emocional, né? Eu acho que isso é que é um pouco preocupante no país hoje, né? Porque, na verdade, antes desta decisão da tornozeleira, vem também o tarifaço do Trump, que teria sido solicitado pelo filho do presidente, né? Então, veja, como essa polarização faz mal ao país. O que vem antes, o ovo ou a galinha, né, nesse caso? Então, o que o senhor acha desse tarifaço do Trump aí? Tem alguma justificativa? É um absurdo. O presidente Lula está reagindo de forma correta? O que ele deveria fazer? Eu acho que, do ponto de vista mesmo do equilíbrio da governança internacional, do equilíbrio entre as nações, essa atitude do Trump é uma atitude inaceitável, né? Não tem nenhum sentido. Eu até duvido que o filho do presidente tenha solicitado isso, o tarifaço. O que ele deve ter solicitado é algo mais restrito a uma pessoa, dirigido a uma instituição. Pode ser algo dirigido
a um ministro do Supremo, é isso que ele deve ter solicitado, né? Mas o Trump toma uma medida que atinge todo o povo brasileiro, que atinge todos nós, porque é para todos os setores da nossa economia. Quer dizer, tudo que nós exportamos para os Estados Unidos passa a ter uma tarifa de 50%, né? Isso representa um corte drástico nas fontes de renda do país, né? E não só de um setor, não é só da Embraer em São Paulo, é da agricultura no Brasil inteiro, né? Aquele MDB que lá atrás só recebeu o convite do Pedro Simon, como é que o senhor vê aquele MDB com o atual MDB, né? Do Simon para o Michel Temer, por exemplo? Sim, não, realmente o MDB mudou muito. Hoje ele é um partido talvez maior do que ele era, em termos geográficos, né? Mas hoje ele não é mais um partido, como era naquele tempo, um partido de centro-esquerda ou mais para a esquerda, né? Hoje é um partido que é uma frente, tem diversas tendências, de direita, de centro-direita, de centro-esquerda, tem de tudo. E tem uma diversidade regional muito grande, né? Hoje o MDB tem posturas políticas no Nordeste que são oposto do Sul do país, do MDB do Sul. Então, tem uma unificação de ideias, de propostas? Hoje é muito mais difícil, nessa dimensão que o MDB tem hoje nacional, procurar um consenso, procurar um pensamento comum, um procedimento comum, embora seja isso que a Fundação Ulisses Guimarães, que é o órgão de estudos, esteja procurando. Está trabalhando na elaboração de um documento que vai ser levado a um congresso do partido, a um encontro nacional em outubro. Estamos fazendo reuniões da Fundação em todo o país, em cada estado, em quase todos os estados, para produzir uma série de avaliações e conceitos, ideias, propostas, para chegarmos a uma visão comum, mínima, do partido neste grande encontro de outubro. É um trabalho da Fundação que depois oferecerá esse documento ao partido, para que seja uma espécie assim de unificador do discurso, né? Um alinhamento estratégico do partido, porque a polarização do país, que é uma polarização que acontece fora do MDB, está também causando prejuízos, está também causando dificuldades para todos os partidos de centro, né? O histórico do MDB, a Folha de São Paulo fez, há um tempo atrás, fez uma pesquisa sobre o comportamento dos partidos no Congresso Nacional, desde a democratização, a redemocratização, que começa com a Constituinte. E o MDB é o partido mais centrista, mais posicionado na mediação, né? Na intermediação ativa. Não é apenas na passividade de ficar em cima do muro, não. É na intermediação ativa, é de produzir o senso comum, o senso que resulte em alguma coisa, né? Que não seja na base de derrotar o adversário, mas na base de se entender com o adversário, para que o interesse público prevaleça, né? E essa é a história do MDB, essa é a sua tradição, e é isso que a gente está procurando através desta ação da Fundação Ulisses Guimarães, produzir um documento que resgate esta visão política do mundo, né? Da nossa atividade, né? O MDB ele tinha o vice-presidente, né? O processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Como é que o senhor vê que foi a atitude do partido naquele momento? O resultado era
o que se imaginava, justificava aquele movimento todo que realmente foi feito? Do ponto de vista do impeachment, sim, eu votei favoravelmente. Eu era deputado federal, Sim. naquele momento votei favoravelmente ao impeachment. Né? São questões aí de ordem política que se toma com responsabilidade no ato de representação. Mas eu te diria o seguinte, o governo Temer, ele teve dificuldades por isso, né? Porque foi um governo que foi acusado de provocar a derrubada da presidente, né? De conspirar contra a presidente. Né? E ali, realmente, o governo Temer sofreu várias pressões, né? Entre elas aquela gravação de uma conversa do presidente com um grande empresário brasileiro. Gravação que foi, segundo as informações da própria imprensa, foi encomendada, né, pela própria Procuradoria, pelo menos isso consta dos jornais. E dentro do Palácio foi aquilo? Dentro do Palácio, né? Dentro do Palácio. Então, ali foi um momento muito ruim, realmente difícil, né? Um momento difícil do partido. Agora, hoje, Nando, é engraçado, passados esses alguns anos, que ali foi 2017, né? 16, 17, 18, né? Ali foi um período assim curto, evidentemente, mas hoje a revisão que a distância permite, a distância de tempo permite, está se vendo o governo Temer como um governo que acertou e foi muito correto, foi muito preciso, cirúrgico na questão econômica, da recuperação econômica. Porque o governo Dilma tinha tido 2 anos seguidos de uma queda de 7% no PIB. 7% em 2016, 7% em 2015, 7% em 2016. Então, o que é 14%, né? Então, a nação, o país, a economia brasileira não suportaria mais uma tendência de decadência econômica como ali estava estabelecida. E de modo que, quando Temer assume, os agentes econômicos, os investidores, que antes tinham fugido do país, tinham retirado o capital do país, voltaram, né? Porque acharam que o Temer poderia ter uma política econômica diferente da do Manteiga, por exemplo, diferente da Dilma Rousseff daquele momento. E só por acreditar, só por confiança na política econômica do Temer, o país que tinha caído 7% no ano anterior subiu 1%, ou seja, reverteu o sentido de queda. Foi inteiramente revertido só pela presença do Temer. Ou seja, o Temer não vai fazer qualquer coisa que venha que contraria a lógica do equilíbrio das contas públicas, coisa que no governo anterior não tinha havido, né? Então, hoje é visto que as reformas realizadas no governo Temer foram reformas, mesmo aquelas que ele não conseguiu aprovar, como a reforma da Previdência, eram necessárias ao país e foram feitas depois no governo seguinte. O prefeito de Porto Alegre é do MDB, né? Como é que o senhor avalia que a cidade reagiu, a administração pública reagiu à tragédia do ano passado, que foi a enchente? E, pela sua experiência, quais são os principais problemas que o senhor vê hoje, assim, estruturais na nossa cidade? De fato, viu, a questão das enchentes é uma questão extremamente grave. E não é o caso do Sebastião Melo, mas a estrutura existente na cidade não tinha condições de fazer frente àquele nível e àquelas proporções que a enchente, que a enxurrada teve naquele período ali, né? Nenhum prefeito teria
naquele momento, condições de dar uma solução para o problema. Mas eu te digo o seguinte, realmente é preciso fazer investimentos consideráveis nessa infraestrutura, nessa questão estrutural. O senhor, quando estava lá, o prefeito Melo chegou a dizer que não foi ele que falou muito da falta de manutenção, né, do sistema. E ele disse, olha, mas antes ninguém fazia manutenção, nunca teve e tal. Como é que foi a sua relação com essa parte aí? Na época existia ainda, né, os organismos especiais responsáveis por cuidar disso. Como é que foi chegou a ter alguma atuação nessa área? Com certeza, né? Eu tenho, sob minha responsabilidade, a maior obra de drenagem urbana da história da cidade, que é o conduto forçado Álvaro Chaves. Que é quase um metrô debaixo da cidade. É um metrô, um caminhão pode andar dentro do conduto forçado Álvaro Chaves. Vai ali da Avenida Goethe até o Rio, né? E antes do conduto forçado, toda aquela região ali, quando chovia, alagava tanto que já tinha até a prática ali do jet ski, né? Ali na região da Goethe, ali, né? Sim. Que isso não tem mais. Não, na Goethe nunca mais alagou. Nunca mais. Então, é a obra de 15 quilômetros ali, né? Que realmente exigiu, foi uma tarefa incrível, porque nós tivemos vários eventos, como, por exemplo, lá na Marquês do Pombal, que passava pela Marquês do Pombal, mas ao fazer aquele trabalho subterrâneo, afetava fortemente as árvores da Marquês do Pombal, que são um patrimônio ambiental da cidade, né? E poderiam elas, com o tempo, vir a sofrer e muitas delas tombarem, as árvores tombarem, né? Então, perder aquela riqueza ambiental gerou uma interrupção na obra, uma reconfiguração do projeto, né? E nós passamos para Cristóvão Colombo. E aí criamos um problema com os comerciantes, porque o buraco na frente da loja atrapalha o comércio, com certeza. A gente sabia. Aí nós tivemos que realizar todo um trabalho comunitário, de conversa. Eu mesmo visitei as lojas para pedir a eles que fizessem isso, explicando que a Marquês do Pombal tinha uma riqueza da cidade que não podia ser perdida. E aqueles comerciantes ali que sofreram tiveram compreensão. Tu sabe que eles fizeram um desfile de moda na obra, né? Usando a obra e dentro da obra, de toda a canalização que foi aberta ali, fizeram um evento que foi um desfile de modas, com festa, com belas modelos, enfim. Na verdade, o que a gente pode dizer é que cada governo tem que ter a sua responsabilidade. Eu acho que a minha maior responsabilidade nem foi o Álvaro Chaves. A minha maior foi não ter derrubado o muro. Porque na época que tinha uma pressão para isso, né? A pressão era enorme. Chamavam de muro da vergonha, prefeito é incompetente, porque não muda, não derruba esse muro, né? E eu dizia, eu não mudo porque eu não quero ser o prefeito de New Orleans. Está lá gravado, está nos jornais, está na imprensa de Porto Alegre. Eu não mudo porque eu não quero ser o prefeito de New Orleans. Tu te lembra do desastre de New Orleans? A mortandade, devastou a cidade. Devastação da cidade, perdas materiais, perdas mudou humanas. A paisagem da cidade até hoje. Mudou, exatamente. Então, e talvez se a gente tivesse derrubado o muro, aí sim. Aí seria bem pior. Muito, mas muito pior, né? Não, e hoje todos valorizam o muro, né? E hoje todos valorizam, não, até o que querem é mais muro. Vamos aumentar mais o muro. Eficiência do muro, que o muro seja inteiramente vedado, né? Que não haja possibilidades de vazamentos, etc. Você pretende concorrer a algum cargo eletivo na eleição do ano que vem? Não tem. Não quer mais voltar à vida pública política? Ou... Não. A política eu estou nela. Agindo nela sempre, mas eu trabalho muito cargo eletivo, não. Pela Fundação Ulisses Guimarães.
eu dou aula na Fundação de formação política, dou aula sobre Constituição, sobre legislação, enfim, aulas de preparação de jovens líderes, né? Que vem, e temos mais de 1.200 alunos, são vereadores do Acre, prefeitos, ex-prefeitos, ou então pretendentes que querem futuramente concorrer, e a gente tem esse curso de formação política porque realmente chegar à política não se aprende no colégio, né? Não se aprende no colégio nem na faculdade. Então, na verdade, ali se dá uma formação mínima, né, de como age um vereador, quais são as leis que regem a vida no município, o prefeito tem que conhecer, a lei orgânica, enfim. É o que a gente procura ensinar ali. Bate-bola rapidinho aqui, um político que o senhor admira? Pedro Simon. Pedro Simon. Tem um livro de cabeceira especial? Eu estou lendo agora um livro chamado Nexus, do Yuval Harari, de quem eu sou leitor, assim, fã número 1. Já li o Homo Sapiens dele, o Homo Deus e agora o Nexus, que é sobre a inteligência artificial. Eu há muito tempo deixei de ler, há muito tempo não, mas deixei, eu era um leitor de ficção, de grandes escritores de ficção. Agora eu abandonei um pouco a ficção e me tornei um leitor de não ficção. Não ficção. Não ficção, assim. E às vezes a minha mulher me diz, tu tem que deixar de ler de noite porque tu não dorme depois. Eu me emociono mais hoje com a não ficção, do que com a ficção. Uma cidade, além de Porto Alegre, assim, que lhe encanta? Uma cidade? Uma cidade. Além de Porto Alegre, que me encanta. Cidades que me encantam. Vou dizer, eu tenho respeito por uma cidade que é Curitiba. Curitiba. E aí está falando o prefeito que ficou dentro de mim. Porque Curitiba realmente evoluiu no sentido de organização urbana, talvez mais do que quase todas as outras cidades brasileiras. O senhor tem alguma frustração assim na vida pública, algo que queria ter feito e não pôde realizar? Eu perdi 2 eleições para governador, né, Nando? Foi algo que o povo gaúcho não me deu. Mas senador, deputado, prefeito, deputado estadual, deputado federal, então tenho muito agradecimento ao povo gaúcho. Talvez eles estejam certos de não ter elegido governador. Mas a primeira, não sei se foi a primeira ou a segunda, mas a tentativa aquela que sai do mandato de prefeito, né? Sim. Sai antes, né? Ali, às vezes, tem muitos que não votam por isso. Sim. Né? Eu encontrei acho que o Tarso Genro tentou também, não conseguiu. Também, mesma coisa. Mesma coisa. E era um prefeito de sucesso. Com certeza foi um erro da minha parte não ter medido devidamente essa questão, porque depois impressionante, porque depois que terminou a eleição e aí fiquei sem mandato, porque a gente tem que renunciar à prefeitura para concorrer a governador. Sim. É renúncia, não é licença. Está fora. Está fora. O vice assume. Mas muita gente me encontrava na rua e não só me chamava de prefeito, mas falava como se eu fosse prefeito. Prefeito, o senhor tem que dar um jeito nisso aqui e tal. Nem sabiam que não sabiam. E um dia eu perguntei, mas tu sabes que eu não sou mais o prefeito, que eu renunciei ao cargo para concorrer a governador? Aí, porque eu estava dizendo, talvez se eu fosse o governador, talvez eu ajudasse a resolver essa questão. Mas era só brincadeira com o cara. Aí o cara disse, mas o senhor não é mais o prefeito? Sabe que eu não votei no senhor para governador porque eu queria que o senhor continuasse prefeito. Que voltasse para a prefeitura. Mas tem esse sentimento na população. Então, aí eu vi que muitas pessoas não votaram em mim para o governo do Estado, supondo que eu estava só de licença, concorrendo, mas que assim como o deputado que concorre a prefeito volta a ser deputado depois da eleição, não deu volta. Né? E não era nada disso. Não era nada disso. Né? Senador, muito obrigado pela presença.
Muito obrigado. Obrigado, digo eu, Nando. O tempo passou tão rápido, talvez porque... Manda um abraço pro Gulf, né? Com certeza. Né? Para quem não sabe, o Fogaça falou da formação musical. Eu falei de ser um analista de desempenho no futebol, é craque, jornalista, né? Tem programa na Band News FM. Um grande cantor, ele tinha uma banda de rock na Argentina que ele cantava. Eu fui pesquisar quando ele me falou, maravilhosa, mano. Sim. Então também tem um... Los Predicadores. Los Predicadores. Ele morou um tempo na Argentina e lá fez uns amigos fantásticos, músicos, formaram esse conjunto, formaram essa banda lá. Foi isso. E é bom. É bom. A Isabela tá bem? Tá bem, tá ótima. Manda um beijão lá em casa, eu lhe agradeço muito. Muito obrigado. Tá bem? Esse foi o nosso RS Play Entrevista de hoje, com essa figura maravilhosa, José Fogaça, ex-prefeito, ex-senador, músico, jornalista, enfim, um personagem do nosso estado. Tá bom? O programa está aqui hoje na plataforma e fica no ar, né? Fica na televisão aí, para quem não acompanhou todo o programa. Pegou pelo meio, vão ter várias reprises até a sexta que vem, tá? Na outra sexta, programa inédito, mas esse programa está vendo hoje quem viu ao vivo e quem não conseguiu pegar inteiro, vai ter reprise também ao longo da semana. Tchau, tchau!